Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho dar continuidade aos meus comentários sobre uma nova temporada de uma série que foi bastante aguardada aí na Netflix. Ela é um sucesso desde a sua estreia e nós tivemos um hiato de um mês aí entre a primeira e a segunda parte da temporada. A Netflix tem feito isso com algumas séries dela, tem testado esse formato. Às vezes funciona, às vezes não. E a bola da vez foi essa série aqui. Então nós já tivemos a primeira parte estreando lá no mês de maio. E agora chegamos aqui com a segunda parte no dia 13 de junho. É claro que eu estou falando de Bridgerton. Então se você quer saber o que eu achei sobre essa segunda parte da temporada e sobre a temporada como um todo, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Como eu já havia dito anteriormente, os 4 últimos episódios da terceira temporada de Bridgerton estrearam na Netflix no dia 13 de junho. E aí, nós temos a continuação de onde parou ali no 4º episódio, depois de Colin ter pedido Penélope em casamento, depois de toda aquela situação deles lá na carruagem e de tudo que eles enfrentaram ao longo dos 4 primeiros episódios, ele descobrindo os sentimentos que ele tem por ela, ela finalmente verbalizando o que ela sente por ele também. Então a gente vê que eles conseguiram encontrar ali um lugar comum, eles parecem estar na mesma página. Ele pediu ela em casamento e logo no início do 5º episódio nós temos ele anunciando o noivado dos dois, que eles vão se casar ali para a família dele. Heloise não reage muito bem a isso, porque ela sabe que o envolvimento de Penélope com Colin é uma coisa meio perigosa, porque ela sabe que ele vai ter que descobrir sobre a Lady Whistledown e ela não quer o irmão dela envolvido nisso, ao passo que ela também se importa com Penélope, ainda que ela não demonstre, porque a amizade das duas está estremecida ali. Então a gente tem ela conversando com Penélope, dizendo que isso não é muito prudente, que ela tá agindo errado, e ela ainda acusa Penélope de se aproximar dela na intenção de se envolver com Colin, porque Penélope conheceu Colin primeiro, então ela acha que tudo que envolve a amizade delas duas foi uma artimanha de Penélope para se aproximar dos Bridgerton, para assim ter uma chance de se casar com Colin em algum dia. Então ela tem esse primeiro momento ali, essa primeira impressão, mas logo depois a gente vê que ela vai dissipando isso e a gente vê que a zona cinzenta em que as duas estavam envoltas ali na amizade delas começa a se dissipar com o passar do tempo. E aí nós temos Portia também sabendo dessa novidade, ela não reage muito bem e ela vai tentar brigar com Penélope por conta disso, e ela acaba sendo confrontada pelo próprio Colin, que defende Penélope ali, o que faz com que ela diga para ele que ninguém nunca defendeu ela da forma que ele defende. E logo após isso eles têm a primeira cena deles lá, a primeira vez quando eles vão conhecer a casa onde eles vão morar, tecnicamente a casa que Colin tem como a casa dele, para quando ele se casar ele possa viver com a esposa dele lá. Então a gente vê que existe ali um momento muito bonito dos dois. Na verdade, devo confessar que eu esperava mais tensão ali, mas a gente vê que foi uma coisa mais branda entre eles, uma coisa mais calma. Não sei se condiz muito com o fulgor que tinha na relação deles antes de tudo de fato acontecer. O slow burn tá ali desde a primeira temporada, e quando chegou a hora da chama arder, parece não ter ardido o suficiente, mas ainda assim é uma cena muito bonita. A Nicola tá muito segura com o corpo dela ali, mostrando que ela é uma mulher fora dos padrões, mas ter ali aquele momento, aquele espaço dentro de uma produção da Netflix é uma coisa muito boa, uma representatividade muito boa para quem se enquadra ali, para quem se identifica com a personagem, com a forma do corpo dela. Então ela fez valer esse momento e ela tá maravilhosa na cena. Então é sim um momento bastante relevante para a história, ainda que ao meu ver pudesse ter sido um pouquinho melhor. Mas enfim, não é nada que prejudique
o casal, a dinâmica entre eles têm uma química excelente, independente disso, a gente viu isso desde a primeira parte da temporada, na divulgação que eles fizeram também da temporada, então é algo maravilhoso de qualquer forma. Passado tudo isso, nós mergulhamos de fato no que vai permear a relação e o enredo do casal nessa segunda parte da temporada, que é a identidade da Lady Whistledown. A gente vê que nesses 4 últimos episódios a rainha oferece uma recompensa de 5.000 libras para quem entregar a identidade da Lady Whistledown, para quem descobrir ali na alta sociedade e falar para ela quem a Lady Whistledown de fato é. E Penélope está tentando esconder isso, ao passo que as pessoas estão tentando descobrir, e tem alguém que está especialmente motivado em conseguir fazer isso, que é Cressida Cooper. A gente vê um pouco mais sobre a família dela, a situação difícil que ela está passando, porque o pai dela não a trata bem, ela não vive num lar muito harmonioso, não tem amor familiar ali. E o pai dela tem o interesse em casar ela com um lord que tem o triplo da idade dela e que é um homem extremamente controlador, que quer moldar ela às vontades dele, o que não agrada a ela. Então isso faz com que ela tente assumir a identidade da Lady Whistledown perante a rainha para conseguir a recompensa e com esse dinheiro se estabelecer ali na sociedade sem depender de ninguém. Então isso faz com que ela se coloque em uma posição com Penélope que faça com que Penélope acabe tendo que voltar a escrever, a assumir a alcunha da Lady Whistledown para proteger ali o que ela construiu ao longo de todos esses anos. Penélope já estava determinada a parar com isso por conta da relação dela com Colin, para não prejudicar a relação deles, mas ela acaba sendo empurrada a continuar a escrever para impedir Cressida de fazer algum tipo de bobagem, até porque Cressida começa a atacar os Bridgerton através da tentativa de coluna que ela escreve lá junto com a mãe dela, para provar à rainha de que ela é a Lady Whistledown. Então a gente tem a segunda parte da temporada muito em torno disso ali, até o momento em que de fato o Colin acaba descobrindo que Penélope é a Lady Whistledown. Ele segue ela, vê ela conversando com o tipógrafo e aí ele se magoa com ela, diz que nunca vai perdoá-la e isso acaba estremecendo a relação deles ali. Porém, como ele já tinha se envolvido sexualmente com ela, ele diz que ele vai manter o casamento porque ele precisa honrar a palavra de homem dele. Então a gente vê que eles se casam e tem esse momento aí bastante tenso entre eles, porque eles não estão muito bem. Então há uma incerteza muito grande em como essa relação vai se desenvolver. Ele dorme no sofá nas primeiras noites, eles ficam vivendo em camas separadas, em vidas separadas, mesmo dentro ali do matrimônio. Então, para Penélope isso é uma tortura, ela não lida muito bem com a situação, é uma coisa bem triste ali ver o início desse casamento deles, porque eles tinham tudo para estar muito bem, mas ela vê que essa situação dela com a Lady Whistledown acaba prejudicando o relacionamento dela. Mas por outro lado, ela também não quer abrir mão da voz que a Lady Whistledown dá a ela, porque ela vê que ela consegue fazer muita coisa positiva com isso também. Então ela vê que faz parte dela e que se ela abre mão disso, ela se sente incompleta. Ela está nesse dilema entre viver a paixão que ela tem por Colin, o amor que ela sente por Colin desde muito tempo, ou seguir com a Lady Whistledown, visto que, pelo menos, ao ver dela ali no horizonte, não tem como ela manter as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vê Penélope e Colin tentando lidar com isso e parece estar cada vez mais difícil até que Cressida descobre que Penélope é a Lady Whistledown. E aí ela tenta fazer uma chantagem ali para conseguir o dinheiro através de Penélope e através de Colin, porque a rainha não acredita mais que ela é a Lady Whistledown, então ela não vai conseguir dinheiro através da coroa, então ela quer o dinheiro de outra forma para poder se estabelecer e não ir morar com a tia dela, já que o casamento com o velho lá, ela conseguiu se livrar, o pai dela se estressou com a situação de ela tentar se passar pela Lady Whistledown e decide mandar ela para morar com a tia no interior, que é uma vida que também não agrada a ela. Então ela vai tentar conseguir o dinheiro para viver na Europa, se estabelecer por lá. Aí Colin começa a trabalhar junto com Penélope ali para encontrar um meio de preservar a identidade de Lady Whistledown dela, e Penélope também se nega a dar o dinheiro a Cressida, embora chegue um momento que ela diga que seja melhor pagar, e aí a gente descobre que ela também conseguiu muito dinheiro através da coluna lá, porque Lady Whistledown faz muito sucesso.
é a escritora ali, a colunista mais lida de Mayfair, então ela consegue muito dinheiro, o suficiente para pagar a Cressida e ainda sobrar dinheiro. E é a partir daí que a gente tem a reconciliação entre os dois. Em certo ponto, a rainha começa a funilar as opções dela a respeito da identidade da Lady Whistledown e ela descobre, e nesse momento ela acaba fazendo com que Penélope venha a se declarar como a Lady Whistledown, por escolha da própria Penélope, que escreve uma carta para a rainha para revelar tudo. E aí Penélope fala sobre como o poder de ser a Lady Whistledown foi intoxicante e fala que no início ela não foi muito cuidadosa com as palavras, mas promete que se ela tiver a chance de continuar escrevendo, ela vai ser. E de fato a rainha fala que todo mundo precisa de uma fofoca, e ela não mentiu. E ela permite ali que Penélope continue com a coluna da Lady Whistledown e as coisas começam a se ajustar. Colin acaba admitindo para ela que parte da reação dele ao fato dela ser a Lady Whistledown vem da inveja que ele sentiu dela por conta de ela ter algo que seja bem sucedido, e ele se sentiu meio que à sombra dela porque ele também estava tentando escrever ali o manuscrito acerca das viagens que ele fez e ele não estava conseguindo. E ele vê que Penélope é uma exímia escritora de uma forma que ele não consegue ser. E isso incomodou ele de uma forma que ainda acabou agravando a reação que ele teve ao saber que ela é a Lady Whistledown. Mas aí, passando isso pro lado, a gente tem eles conseguindo ali se entender, eles seguindo com o casamento. Ela tem o filho dele, que vem a ser o Lord Featherington, que a família dela estava precisando de um herdeiro homem, e é Penélope que fornece esse herdeiro, ao contrário de Philippa e Prudence, que estavam grávidas desde o final da primeira parte da temporada, e acaba se descobrindo que os bebês de ambas são meninas, e Penélope é a mãe do homem da família. Então, a partir de agora, ela e Colin provavelmente vão morar na residência dos Featherington para manter o título do garoto ali com eles e manter o status da posição da família também. Nós também vemos muitos momentos bons de Portia, Prudence e Philippa ali como uma família, a relação delas com Penélope também. A gente está bem acostumado a ver que o lar delas é um lar bastante desarmonioso também. Elas viviam brigando, existia ali uma falta de tato de uma com a outra, elas não conseguiam se entender entre si, era uma rixa muito grande entre as irmãs, a mãe também não sabia tratar as filhas direito, e aqui a gente vê que elas começam a encontrar um caminho ali para agir como uma família deve agir. Portia demonstra muito apoio a Penélope em certo ponto. No começo dessa segunda parte a gente ainda tem algumas rusgas dela ali com Penélope, mas as coisas vão melhorando até o final da temporada. A gente vê que ela presta apoio quando ela descobre que Penélope é a Lady Whistledown. Ela tá ali para ajudar a filha e agir da maneira que a filha quer que as coisas sejam. A gente também vê que Penélope ajuda as irmãs lá a organizar o baile, ela fornece o dinheiro dela também para ajudar a custear tudo. A gente vê que elas estão caminhando ali para uma relação mais harmoniosa, como mãe, filha e irmãs. Então, foi algo muito positivo nessa temporada aí a ser agregado na relação dessas personagens. O mesmo pode se dizer de Eloise, que diante das crises de Penélope começa a prestar apoio a ela de novo e elas encontram ali o que tinha se perdido na amizade delas, elas conseguem fazer as pazes, e isso também é muito bom porque a amizade de Penélope e Eloise era um dos pontos altos desde o início da série, e a gente tem isso de volta aqui, o que causa um alívio em quem está acompanhando Bridgerton aí e que gosta muito dessas duas personagens. E para fechar esse arco de Colin e Penélope, nós temos ela dando continuidade à coluna, mas agora assinando como Penélope Bridgerton, saindo do anonimato e mantendo ali as crônicas da alta sociedade londrina. Nessa segunda parte, nós também temos um desenvolvimento maior da história, ou da possível história, de Violet Bridgerton com Marcus Anderson, que é o irmão ali da Lady Danbury. Eles tinham demonstrado um interesse mútuo ali na primeira parte da temporada, e aqui a gente tem eles verbalizando mais isso, eles querendo explorar mais esse vínculo que está se formando entre eles ali, mas a gente vê Violet pedindo a ele para esperar ela ajustar tudo que precisa ser ajustado em relação aos filhos dela, já que a gente tem ali ela lidando com essa situação de Penélope com Colin e com as relações dos outros filhos também ali, que ela se preocupa muito com o destino de cada um dos filhos dela ali em relação ao matrimônio e aos relacionamentos. Então ele se mostra disposto a aguardar o tempo que ela precisa que ele aguarde, ao passo que Lady Danbury continua não reagindo muito bem, e aí a gente tem a justificativa do porquê, que aí foi algo que não me agradou muito.
Eu esperei que fosse uma coisa mais escandalosa para ela ter tanta raiva do irmão, ter tanto rancor, mas ela simplesmente fala que quando ele tinha 10 anos ele dedurou para o pai deles ali que ela ia fugir na véspera do casamento dela para não se casar, e ela acabou sendo descoberta e teve que se casar lá com o velho que a gente viu que ela se casou na série da Rainha Charlotte. Foi uma razão muito fraca, muito pobre para ela guardar o rancor. Tudo bem, ele errou em entregar ela, mas era um menino de 10 anos, era uma criança. Crianças fazem besteira. E ela manteve esse rancor até a idade em que ela está agora, avançada, coisa que poderia ter sido resolvida com a conversa, com um pedido de desculpa. E aí ela tenta sabotar a relação do irmão com a amiga, porque acha que ele não é uma pessoa digna da amiga dela por uma atitude que ele teve na infância. Não deu para comprar essa ideia. Mas enfim, a gente tem eles se reconciliando ali, ela entendendo o lado dele, ele pedindo desculpas, e aí parece que ela deixa o caminho livre ali, ao passo que ela também conversa com Violet sobre essa situação em si, e enfim, elas conversam sobre o que aconteceu entre a Lady Danbury e o pai de Violet no passado, e Violet mostra que ela também sabe o que aconteceu, mas aí fica ali uma coisa meio subentendida, ninguém fala nada de fato, mas existe ali um indício de que ela sabe o que acontecia entre o pai dela e a Lady Danbury, e ela aceita isso muito bem, porque ela fala que, apesar de tudo, a Lady Danbury foi uma excelente amiga para o pai dela, e o pai dela estava necessitando de uma amiga naquele momento da vida. Então, acaba com um saldo bem positivo ali, tá tudo posto ali em pratos limpos, então elas podem seguir adiante, juntando aí as famílias, possivelmente com esse envolvimento de Violet e Marcus. Então nós entramos na parte do enredo que cabe a Benedict. Na primeira parte da temporada, a gente viu ele conhecendo ali a Lady Tilly Arnold e descobrindo os prazeres de uma amizade colorida com ela. Eles não estavam mantendo nenhum vínculo romântico ali perante a sociedade, nenhum envolvimento formal, mas tinha ali, de fato, uma relação entre eles, em que eles eram amigos, mas tinha algo sexual ali também entre eles acontecendo. Então, a gente vê que eles estão mantendo isso a certo ponto. A Lady Arnold acaba conhecendo os Bridgerton também. Benedict apresenta a ela, a família dele, e ela também apresenta Benedict a Paul, que é um amigo muito próximo dela, mais próximo do que Benedict esperava, porque depois a gente descobre que ela tem ali uma relação com Paul também, uma coisa não monogâmica. E aí, ela e Paul convidam Benedict a se juntar a eles nessa relação que eles mantêm ali, formar um trisal. E a princípio ele demonstra uma certa relutância a se juntar a eles, mas depois ele tem uma conversa com a Lady Arnold e ela fala sobre como a sociedade segue muitos padrões ali, dentro do que eles precisam fazer, dentro do que se espera que eles façam, e em nenhum momento eles param para pensar no porquê das coisas serem daquele jeito, ou questionar o porquê das coisas serem daquele jeito. E aí acaba que em um certo momento ele pensa a respeito disso, e aí acaba entrando nessa relação ali com eles, experimentando coisas. Não é novidade nenhuma, eu já esperava que isso fosse acontecer desde a primeira temporada, porque dos Bridgerton, Benedict é o mais boêmio, é o que tinha mais inclinação a se envolver em coisas desse tipo. A gente viu ele ali tendo amizade com artistas e com pessoas do meio ali que tinham o costume de manter relações mais modernas para a época em que eles estão vivendo. Então a gente tem ele aqui participando disso também. Então é algo que, como eu disse, não surpreende a questão da descoberta da sexualidade dele, mas eu ficava me perguntando para que caminho a história iria levar ele diante desse enredo. Eu ficava procurando ali o que é que ia fazer com que ele se desvencilhasse da Lady Tilly Arnold, que a gente sabe que não é a pessoa com quem ele vai se envolver definitivamente de acordo com os livros, e chega um momento em que a gente vê que a Lady Arnold começa a mostrar que tem um interesse maior para ele. Ela fala para ele isso, que ela está se afeiçoando mais a ele do que a Paul, e aí ele fala para ela que ele descobriu um aspecto da vida dele que ele não sabia ainda, e é muito recente, e ele não quer abrir mão dessa liberdade para ter algo muito sério com ela. Então acaba que eles amornam a relação deles a partir daí. E a gente vê que ele está aberto às possibilidades futuras aí daí para frente. E mais uma vez chegamos aqui a Anthony e a Kate, que eu já tinha me queixado no vídeo da primeira parte, que eles estavam bem ausentes. Eles apareceram ali em momentos pontuais, em 1 ou 2 episódios no máximo na primeira parte.
E aqui a gente tem isso se repetindo outra vez. A gente tem eles aparecendo em momentos cruciais ali da história, o noivado de Colin, porque Kate, como viscondessa, vai organizar o noivado, e aí depois a gente tem eles voltando para o casamento, eles têm ali um momento de conversa, de conselhos para Colin. A gente vê eles funcionando como casal nessas pequenas participações aqui, e isso só evidencia que a gente poderia ter visto muito mais. Tudo bem, a história deles já foi contada. Eu não tô querendo que eles assumam o protagonismo da série de novo. Mas são personagens que conquistaram o público. E eles são personagens secundários. Então por que não dar subtramas a esses personagens? Em vez de dar tempo de tela a quem não deveria ter tempo de tela. Como eu já falei, aos Mondrich. Não tem necessidade. É um enredo que se a gente tirasse da temporada, não faria diferença. Esse enredo dos Mondrich. E ainda bem que nessa segunda parte eles tiveram menos tempo de tela, mas poderia não ter tempo de tela nenhum. Poderiam ter tirado a participação deles e ter dado esse tempo de tela para Anthony e para Kate. Seria tão melhor se eles tivessem feito isso, mas infelizmente eles não fizeram. Então a gente tem pequenas participações do casal aqui e ali, em momentos cruciais para dar conselhos, mas eu acho que eles poderiam explorar mais. Dar histórias mais significativas para esses personagens, para não colocar eles no mesmo caminho que Phoebe e Reg seguiram, sair da série. Porque se continuar desse jeito, se eles continuarem escanteando os personagens que outrora foram os protagonistas da série, a gente não vai ter quase ninguém quando chegar lá no final das temporadas de Gregory e de Hyacinth. Se todo mundo continuar saindo desse jeito. Então, eles precisam saber explorar melhor as cartas que eles têm aqui, os personagens que eles têm, porque eles conquistam o público. E eles precisam manter o entusiasmo do público com esses personagens também. Então, o roteiro precisa ser melhor trabalhado para eles trazerem mais esses personagens para dentro do enredo e dar a eles narrativas significativas dentro da história dos irmãos também. Porque até o momento nós tivemos migalhas de Anthony e Kate, e quando eles reapareceram, que eu achei que eles iam ficar definitivamente, Anthony sugeriu a Kate que eles fossem para a Índia para ela ter o bebê dela lá. Sim, que ela engravidou nessa segunda parte da temporada e ela volta grávida. Mas aí a gente não teve o casamento deles, na temporada deles não mostrou o casamento em tela. E quando eu achei que a gente teria ela tendo o bebê nessa temporada, a gente não teve. Ela vai pra Índia pra parir lá, longe da família Bridgerton e longe dos olhos dos fãs. Pra que fazer isso? Poderia ter sido tão melhor desenvolvido se tivessem mantido os personagens com a gente nessa temporada também. Enfim, nós chegamos no grande elefante na sala, que é Francesca. A gente teve, na primeira parte da temporada também, o início ali, o ensaio do relacionamento dela com o Lord de Kilmartin ali. Foi uma relação que foi construída ali de uma maneira singela, porque Francesca é a Bridgerton que gosta de mais calmaria, de ficar no silêncio, de coisas mais mornas, digamos assim, em relação aos outros irmãos. O que, pelo contraste, aos meus olhos, faz ela parecer extremamente chata, eu não vou mentir, porque eu sei que existem pessoas que gostam de coisas mais calmas, mas quando a gente coloca ela em comparação a como os Bridgerton são animados, expansivos e extrovertidos, ela se torna, de fato, a filha mais chata. Não tem conversa, não tem meio termo pra isso, pra mim. É a minha opinião, eu sei, todo mundo tem direito a ter a sua, mas eu acho Francesca muito chata. E eu vi algo de positivo na relação dela ali com o John, a forma que eles se tratavam, o lugar que eles encontraram ali entre eles para construir essa relação, e a gente tem isso sendo desenvolvido aqui, ela noivando com ele em segredo, porque a rainha queria que ela tivesse se casado com o Lord Samadani e ela não quis fazer isso. Então ela quer que a mãe converse e interceda perante a rainha para a rainha dar a bênção para ela se casar com o John. E a Lady Bridgerton não está muito segura disso. A gente vê que ela tem muito a ideia de que toda a história de amor precisa ser avassaladora e expansiva, porque é assim que ela imagina todas as histórias de amor, porque a história de amor dela foi assim, e a de todos os filhos que ela conseguiu casar até aqui também foram. Mas Francesca é o ponto fora da curva. E isso traz uma discussão muito legal para dentro da série sobre como o amor é diferente para cada pessoa ali. Como ela enxerga de uma maneira diferente da mãe, diferente dos irmãos, e que é válido. É uma história de amor também. É a forma que ela encontrou para amar, que ela enxerga o sentimento, que ela interpreta o sentimento que ela está tendo ali. E funciona muito bem, porque ela encontrou alguém que consegue compreender e
se agradar da forma que ela demonstra os sentimentos dela, que por muitas vezes é através do silêncio, através da música, através de coisas mais calmas em comparação ao que os irmãos dela fazem. E nós temos ela e John tomando a decisão de, após o casamento, irem morar na Escócia. E Violet não gosta muito dessa história também no início, mas ela conversa com a mãe e explica que tanto ela quanto o John precisam dessa calmaria, eles gostam do silêncio, eles querem viver isoladamente, mas ela garante que vai vir visitar a mãe, e aí tudo aparentemente fica bem. E eu estava até começando a compreender e a entender mais o lado dela, até que chegou o momento do casamento, e em tela foi a primeira vez que o casal se beija, e a expressão de Francesca é a mesma expressão que a gente faz quando a gente toma um suco de Jiló. Se é que alguém toma um suco de Jiló. Mas enfim, é aquela cara de... tá, né? E aí eu fiz, tem alguma coisa errada aí. Porque se a gente tem toda essa discussão acerca de que nem todo amor precisa ser grandioso ou fazer algo ousado, quando chega um momento em que a gente tem a consumação desse romance, que é o beijo do casal no casamento, ela demonstra uma expressão que simplesmente invalida todo esse discurso, porque parece que ela não gostou da sensação que ela teve quando beijou o cara. E aí eu fiquei tipo, o que isso quer dizer? Aí eu já comecei a ficar com o pé atrás em relação a isso e pensando, não, eles já estão querendo empurrar aí o indício de que ela vai se apaixonar por outra pessoa mais na frente, que no caso a gente sabe que na história de Francesca ela se torna viúva porque John morre abruptamente ali, inesperadamente, e a gente vê ela tendo uma segunda chance no amor com o primo dele, que é Michael Sterling. E eu disse, tá, mas isso aí deveria ter sido abordado na temporada dela, quando a temporada dela chegasse. Porque ela tem que viver a história de amor dela com John primeiro, até ele fazer lá a passagem, né, partir dessa para uma melhor, e aí ela, de fato, conhecer mais o primo dele, e aí eles se envolverem. Mas aí a gente já começou a ter os indícios aqui. E aí, definitivamente, eu não sei o que sentir em relação a isso. Por quê? Porque no último episódio, nós temos John apresentando Francesca não a Michael Sterling, mas a Michaela Sterling. Ou seja, transformaram Michael numa mulher. O que provavelmente indica que o romance de Francesca vai ser uma história sáfica. E aí, eu não sei de fato o que sentir em relação a isso, porque eu entendo que não é o meu lugar de fala, mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão seguindo por caminhos um tanto quanto duvidosos para essa história. Primeiro, pelo indício de que Francesca aparentemente não gosta tanto de John quanto ela aparentava gostar na primeira parte da temporada, e invalida todo o discurso, como eu já falei, da relação deles ali, de como eles são diferentes e que tá tudo bem serem diferentes. Mas aí, quando parece que ela não tem, de fato, o sentimento que a gente achava que ela tinha, pelo fato de como ela reage ao beijo dele e pelo fato de como ela se porta diante de Michaela quando as duas são apresentadas, a gente vê que parece que ela está descobrindo, de fato, o que é o amor ali, naquele momento. E isso se tornou uma coisa que me incomodou nessa temporada. Foi algo que eles escolheram fazer com esse enredo, com esse roteiro aqui, que eu acho que não foi uma boa escolha, e que para eles me provarem o contrário só quando chegar a temporada de Francesca e de como eles vão construir essa narrativa. Mas a história de Francesca é sobre como ter uma segunda chance no amor, e não sobre como descobrir que ama alguém depois de ter se casado com outra pessoa, que é o que eles estão indicando que ela vai fazer aqui. Então, vamos ver aí o que é que o destino reserva, mas eu não estou otimista para essa parte de Francesca não, eu não vou mentir. No mais, eu acho que a temporada fecha com um saldo positivo. Tenho minhas ressalvas, mas ainda não acho que foi uma temporada ruim. Eu acho que ela foi uma temporada que me agradou. Talvez não tanto quanto as outras, mas ainda assim eu consigo ver algo de muito bom nela ali. Gostei, como sempre, dos aspectos técnicos, como eu já falei anteriormente no vídeo da primeira parte, da ambientação, do figurino, da fotografia, de tudo. A trilha sonora, as músicas que eles trouxeram para essa segunda parte também são muito boas. O toque que eles deram ao tocar Yellow no casamento de Penélope, quando na primeira parte da temporada ela falou que não queria usar amarelo nunca mais, e a música de entrada dela no casamento foi Yellow, e eu achei isso muito, muito legal. Uma sacada genial, na verdade. E sobre o futuro da série, houve ali um questionamento sobre quem seria o protagonista da quarta temporada, que já está confirmada, e ficaram entre Eloise e Benedict, mas a gente já teve um indício aí
de que vai ser Benedict o protagonista da 4ª temporada, porque quando Eloise decide ir embora ali com Francesca para a Escócia para passar um tempo lá, conhecer outros lugares, ela fala para Benedict que ela vai voltar no ano seguinte e vai estar lá a tempo do baile de máscaras da mãe deles ali, da Lady Bridgerton. E Benedict conhece Sophie, que é o par romântico dele na história dele, no baile de máscaras da mãe dele. Então a gente já tem aí o indício de que a próxima história a ser contada é a história dele. E devo dizer que eu tô otimista para a temporada de Benedict. Eu acho que ele se tornou um personagem mais interessante. Ele tem questões com as quais lidar aqui. E eu acho que se eles souberem abordar isso dentro da temporada de Benedict também, vai ser muito bom. Então é isso. Essa foi minha opinião sobre a segunda parte da temporada de Bridgerton e sobre a temporada como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!